A primeira audiência pública organizada pela Comissão de Finanças e Orçamento para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2015, teve ampla participação dos representantes da sociedade civil, inclusive com sugestões interessantes como a do orçamento cidadão. Cria-se uma outra peça orçamentária simplificada, didática, ilustrada, para que qualquer cidadão possa entender o que é aquilo e principalmente como que o orçamento está sendo aplicado na sua região. Então a ideia é que, ao mesmo tempo que chega o carnê de IPTU, a dolorosa, que todo mundo tem que pagar, chega também um orçamento cidadão dizendo como o dinheiro público está sendo aplicado na região daquela pessoa. A LDO fixa as metas e as prioridades da administração pública para a elaboração do orçamento municipal, que será votado no fim do ano. Segundo o texto, São Paulo terá uma receita de 49 bilhões e 200 milhões de reais em 2015, quase 1,5 bilhão a menos do que no ano passado. A cota de investimento será de 7 bilhões de reais. Orçamento é sempre a mesma arte. Sabe que arte que é? É a arte de você colocar um pé 44 num sapato 33. Esta é a arte de fazer um orçamento. Porque, gente, tudo é prioritário. A gente tem sempre uma quantidade limitada de recursos para uma infinidade de demandas, principalmente numa cidade com o perfil social que São Paulo tem. A construção de novos corredores de ônibus, creches e drenagem urbana receberam atenção especial. Ao todo, os 3 setores receberão cerca de metade dos investimentos, o que causou descontentamento entre os presentes. A mobilidade é importante, mas sem saúde não há mobilidade. Nós queremos 2 bilhões de investimento na saúde para poder haver a sensibilidade em todos os segmentos da saúde, ao qual nós está faltando hoje em São Paulo. Um orçamento, por exemplo, de revitalização de centros de cidadania da mulher, que é uma reivindicação muito antiga e é por subprefeitura, tem só 500 mil destinado. E aí você tem só uma segunda meta que é colocada, que é a construção de uma casa-abrigo para a passagem de mulheres em situação de violência. Se a gente conseguisse um orçamento de mais 1 bilhão, digamos assim, para a Secretaria de Mulheres, dá para fazer bastante programa. A secretária de Planejamento anotou as demandas, mas, segundo ela, é preciso fazer uma enorme ginástica financeira para viabilizar os investimentos. Além da suspensão da lei que propôs o reajuste do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, outros fatores fizeram a Prefeitura apertar o cinto. A gente tem a dívida, né? São 4 bilhões e 200 milhões este ano de recursos para o pagamento da dívida. O pagamento com precatório, mais 1 bilhão e tanto, né? Então, tem a vinculação de recursos para a saúde e para a educação. Então, o grau de liberdade que a gente tem para alocar e realocar recursos, no fundo, é muito pequeno. O vereador Laércio Benco, do PHS, vice-presidente da Comissão de Finanças, cobrou maior justiça na divisão das receitas da União. O imposto arrecadado em São Paulo vai direto para Brasília e não volta para São Paulo, fica difícil você governar dessa mesma forma. O vereador José Polici Neto, do PSD, reforçou o discurso ao lembrar do não cumprimento da promessa de repasse de 8 bilhões de reais de recursos da União, feita pela presidente Dilma Rousseff no ano passado. Essa talvez seja a questão fundamental da Lei de Diretrizes para o ano que vem. O recurso anunciado pelo governo federal chegará a São Paulo? Porque no primeiro quadrimestre desse ano, nenhum recurso chegou. Essa é a primeira audiência, nós ouvimos todas as questões colocadas, as que são mais pertinentes, as que são menos pertinentes. Nós vamos ter mais uma audiência e depois a Câmara deve votar em primeira e depois com as emendas em segunda.